Olá, pessoal, vamos continuar. Nessa segunda aula, nós estamos trabalhando como fazer citações, tá? Então vamos lá, vamos começar novamente. Primeiramente, o que é uma citação, né? Nós vimos na primeira aula, tá? Que todas as vezes que eu vou produzir um trabalho dentro do contexto do ensino superior, eu preciso citar outros autores que já escreveram sobre o tema, tá? Pode ser meia página, metade de uma página por completo, independente do tamanho do trabalho que eu tenha que produzir. Ainda assim, todas as vezes que eu for produzir um texto dentro do contexto do ensino superior, eu tenho que citar outros autores. E o que é citar? Tá? É você retirar um enunciado daquele trabalho e você mencionar quem é o autor que produziu aquele enunciado, qual é o ano da publicação, qual é a numeração da página. Isso é citar. É quando eu retiro um trecho de um determinado trabalho, coloco no meu trabalho, mas eu vou dizer quem é o autor, quem é a autora, quem são os autores daquele trabalho e o ano da publicação da obra e a numeração da página. Quando a gente trabalha com citações, existem dois tipos de citações. Existem as citações diretas e as citações indiretas. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar as citações diretas, tá? Primeiramente, o que é uma citação direta? Citação direta é quando eu menciono na íntegra a fala do autor. Ou seja, eu não vou modificar nada da fala do autor. Uma letra sequer. Mas eu vou recolher aquela fala do trabalho que eu li e eu vou colocar no meu trabalho, vou mencionar o nome do autor, o ano, a numeração da página, na íntegra. Da fala do autor, eu não vou mudar uma única letra. Então, isso é uma citação direta. Citação direta é quando eu menciono na íntegra aquilo que o autor fala, tá? Sem modificar nada, nenhuma palavra, nenhuma letra, tá? Existem dois tipos de citações diretas. Existem as citações diretas com até 3 linhas e as citações diretas com mais de 3 linhas. Cada uma dessas citações eu vou formatar, eu vou colocar no meu trabalho de uma determinada forma. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiramente, tá? Citações diretas com até 3 linhas. Essas citações, elas ficam dentro do corpo do texto, tá? Ou seja, vamos supor que eu vou citar Marcuse no meu trabalho. E a fala de Marcuse que eu vou colocar, ela tem até 3 linhas. Então, eu vou colocar aspas na citação. No começo da citação e no final da citação, eu vou colocar aspas. Eu vou colocar o sobrenome Marcuse, o ano da publicação e a numeração da página. Nenhum desses itens podem faltar, principalmente as aspas. As aspas é o requisito principal, porque vai mostrar que não é uma fala minha, mas que é uma fala de um outro autor, de uma outra pessoa, tá? Retomando, citações diretas com até 3 linhas. Eu vou colocar essa citação entre aspas. Obrigatoriamente, eu vou mencionar o sobrenome do autor, o ano da publicação e a numeração da página, tá? Todos esses itens são obrigatórios. Vamos lá, vamos ver uma citação direta com até 3 linhas. Aqui eu coloquei novamente uma citação de Ângela Paiva Dionísio. Aqui no slide está com mais de 3 linhas. Porém, se a gente transferir isso aqui para o Word, vai ficar com 3 linhas, tá? Então, vamos lá. Aí, ó, olha o que Dionísio diz, ó. Os gêneros textuais, falado e escrito, são multimodais, porque quando escrevemos um texto, usamos no mínimo 2 modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens,
palavras e sorrisos, palavras e animações. Essa fala não é minha, essa fala é de Dionísio. Então, é uma citação direta com até 3 linhas? É. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Ó? Primeiramente, eu vou colocar aspas. No começo da citação, eu coloco aspas. E lá no finalzinho, ó, quando termina a fala da autora, eu também coloco aspas. Para demarcar no meu trabalho, evidenciar, mostrar, demonstrar que não é uma fala minha. É somente necessário colocar as aspas? Não. Eu vou colocar, ó, segundo Dionísio, eu coloco o último nome da autora, Dionísio, tá? Ó, ano da publicação e a numeração da página. Todos esses itens, tá? O sobrenome, ano, numeração da página e as aspas são itens obrigatórios, tá certo? E lembrando, ó, aquele esquema, ó, quando eu menciono o nome do autor antes da citação, ó, somente a primeira letra, a letra inicial, é que fica maiúscula, tá? As demais letras são minúsculas. A mesma citação, ó, de Dionísio, ó, é uma citação direta com até 3 linhas. Então, a citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente, tem que ficar entre aspas. Olha aqui, ó. No começo da citação, eu coloco aspas e no final, ó, a mesma coisa. E lá no finalzinho, ó, eu menciono, ó, Dionísio, sobrenome da autora, o ano e a numeração da página, tá certo? Todos esses itens são obrigatórios, tá? Aquele mesmo esquema, ó. Eu posso mencionar o nome do autor no final da citação, só que, ó, fica tudo, ó, caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, 2007, o ano e a numeração da página, tá certo? Deu para entender? Citações diretas com até 3 linhas. Fica entre aspas, sobrenome do autor, ano da publicação e a numeração da página. Todos esses componentes são obrigatórios, tá? Vamos complicar mais um pouquinho. Quando a gente faz uma citação direta, tá? É obrigatório, depois dessa citação, nós fazermos um comentário crítico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou apenas citar. Não. Se eu for passar o trabalho todo citando falas de outros autores, não é um trabalho meu, é uma concha de retalhos. Eu vou fazer um trabalho só com citações, então não é um trabalho autoral, não é um trabalho meu. Então, eu vou citar, eu vou fazer uma citação e logo em seguida, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um comentário crítico. Aqui, ó, eu coloquei uma citação de Silva, Souza e Cipriano. Ó, percebam, é uma citação direta com até 3 linhas, tá? Aqui no slide está com mais de 3 linhas, mas se nós colocarmos no Word, está com 3 linhas. Aí, ó, eles dizem, ó, o texto multimodal consiste em uma construção textual calcada na conexão união de elementos provenientes de diferentes registros da linguagem. Eles são pautados na junção de elementos alfabéticos e imagéticos. É uma citação direta. Ó. Eu coloco o sobrenome dos autores, o ano da publicação e a numeração da página. E eu coloco, ó, a citação, ó, entre aspas. No começo da citação começa com aspas, no final também. Como é que eu faço esse comentário crítico? Depois da citação direta, eu vou colocar uma conjunção de conclusão. Nesse sentido, nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, diante dessa acepção, nessa conjectura, desse modo, dessa maneira, entre outras, tá? E logo em seguida eu vou fazer um comentário crítico. O que é esse comentário crítico? Você vai defender a mesma ideia que o autor está dizendo, mas com as suas palavras. Ou seja, você vai fazer paráfrase. Você vai dizer a mesma coisa que o autor está dizendo com as suas palavras. Como assim? Eu coloquei um exemplo aqui. Ó. É aquela mesma citação, ó, de Silva, Souza e Cipriano. Está aqui a citação direta.
sobrenome dos autores, ano, né? Numeração da página, tá aqui a citação. Aqui termina a citação, tá vendo? Aqui coloca aspas, termina a citação. Ó. Depois da citação, eu pego uma conjunção de conclusão nessa perspectiva, vírgula, eu vou dizer a mesma coisa que os autores estão dizendo aqui, mas com as minhas palavras. Nessa perspectiva, o texto multimodal é resultante da combinação de elementos oriundos de diferentes formas de linguagem, mais especificamente o entrelaçamento de enunciados escritos e elementos imagéticos e visuais. Percebam que esse meu comentário crítico é a mesma coisa que está aqui em cima, só que eu estou utilizando as minhas palavras. Isso é o que vocês vão fazer todas as vezes que vocês fizerem uma citação direta. Logo depois da citação direta, vocês vão utilizar uma conjunção de conclusão e vão fazer esse comentário crítico. Vocês vão reafirmar, defender a mesma coisa que o autor está dizendo na citação, só que com as palavras de vocês, com as suas palavras. Aqui, ó, aquele mesmo esquema, ó. Quando eu menciono o nome do autor ou autores, lá no finalzinho da citação, ó, fica tudo, ó, caixa alta, tudo maiúsculo. Ainda assim, eu preciso fazer o meu comentário crítico do mesmo modo. Todas as vezes que eu fizer uma citação direta no meu trabalho, obrigatoriamente eu vou ter que fazer um comentário crítico. Tá certo? É a mesma citação, ó. Eu pego uma conjunção de conclusão e faço o meu comentário crítico. Tá? Segundo tipo de citação direta. Citação direta com mais de 3 linhas, tá? As citações diretas com mais de 3 linhas, elas vão aparecer em um parágrafo diferente, com reco de 4 centímetros à esquerda, sem espaçamento e com fonte 10, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ó, percebam. Na ótica de Silva, Souza e Cipriano, ó, citação direta com mais de 3 linhas, vocês vão selecionar essa citação, colocar, ó, reco de 4 centímetros à esquerda, tá? Fonte 10, sem espaçamento e, sobretudo, sem aspas. Citação direta com mais de 3 linhas, eu não preciso colocar aspas. Por que eu não preciso colocar aspas? Porque ela já vem com a fonte menor e com esse reco de 4 centímetros. Então, isso já sinaliza que é uma citação direta. Então, ó, repetindo, ó, citação direta com mais de 3 linhas, tá? Eu vou selecionar, colocar reco de 4 centímetros à esquerda, fonte 10, sem espaçamento e sem aspas. Do jeito que está aqui, ó, nesse exemplo. Ó. Silvio, eu preciso fazer o comentário crítico da mesma forma. Todas as vezes que você fizer uma citação direta, obrigatoriamente depois você vai ter que fazer um comentário crítico. Ó, tá aqui, ó. Mesma forma, ó. Pego depois da citação, coloco uma conjunção de conclusão, vírgula, e em seguida eu faço o meu comentário crítico. Mais uma vez, o que é esse comentário crítico? Você vai defender, nesse comentário crítico, a mesma ideia do autor, só que com as suas palavras. Ou seja, eu vou dizer a mesma coisa que o autor está dizendo aqui na citação, mas eu vou dizer aqui embaixo com as minhas palavras, ou seja, eu vou fazer uma paráfrase. Eu vou dizer a mesma ideia do autor, mas com as minhas palavras, tá? Espero que vocês dão para entender. Aqui, ó, um outro exemplo, tá certo? Também uma citação direta com mais de 3 linhas. Eu coloco com reco de 4 centímetros à esquerda, fonte 10, sem espaçamento, sem aspas. Depois, ó, eu vou fazer o meu comentário crítico. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar daqui a pouco em outro vídeo com as citações indiretas. É um outro tipo de citação. Até o próximo vídeo.